Olá pessoal, tudo bem? Advogado de imigração Mark Moraes falando diretamente aqui de Miami, na Flórida. E hoje eu vou trazer um vídeo para vocês, um tema bem importante, mas também virou polêmica nos últimos dias aí, nos últimos meses, salvo engano, e que está um pouco relacionado a um tema de um outro vídeo que eu fiz sobre o tal de arbítrio de singularidade, que seria a descrição aí do promotor em parar um processo de deportação. Para quem não assistiu ainda esse vídeo sobre o que eu falo sobre o arbítrio de singularidade, acesse aí o link, vai estar na descrição desse vídeo aqui também. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam por favor, deixe um like, faça seu comentário e divulgue esse vídeo para outras pessoas aí entenderem um pouco mais sobre imigração para os Estados Unidos. Antes de iniciar no tema de hoje, gostaria de me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Mark Moraes, advogado de imigração, licenciado na Flórida e na capital federal dos Estados Unidos. Eu sou o único brasileiro americano que trabalhou nas 3 maiores agências de imigração do governo federal americano. Fui um promotor de imigração do ICE, trabalhando ali nas cortes federais de imigração em processos de deportação dos Estados Unidos. Fui também um policial federal de imigração e alfândega no Aeroporto Internacional de Miami, junto à agência, o CBP, o Customs and Border Protection, a Polícia de Fronteira. Fui também um oficial de asilo político e refugiados e um oficial de imigração do USCIS. Hoje tenho o meu escritório, onde eu represento as famílias, profissionais, investidores que querem migrar de forma legal e segura para os Estados Unidos. Pois bem, voltando ao tema de hoje, vamos falar sobre ajustamento de status. E a única forma que ele está relacionado com o tal de arbítrio de singularidade é o fato dos 2 institutos serem utilizados aí maciçamente pelos predadores de imigração que tem por aí. O ajustamento de status, para quem não conhece, é quando uma pessoa, um estrangeiro, um imigrante, pode chegar à residência permanente aqui nos Estados Unidos sem precisar sair do país. Ele dá entrada com uma petição ou com uma aplicação e pode pedir o ajuste de status, informando ao governo que eu não pretendo sair do país, vou aguardar aqui dentro dos Estados Unidos a chegada do meu green card. Mas as regras de ajustamento de status, elas são extremamente complexas e difíceis de ser alcançadas. Muitas pessoas têm um total desentendimento de como funcionam as regras do ajustamento de status. Uma pessoa que esteja aqui tentando o ajustamento de status, ela pode se complicar muito. Pode passar por situações que ela não passaria se estivesse fazendo o processo via consular. Ou seja, quando você está aguardando todo o processo fora dos Estados Unidos. Então, por ser um conjunto de regras onde a pessoa está aguardando nos Estados Unidos, o governo dificulta também para não estimular a vinda de pessoas para cá apenas para dar entrada no ajustamento de status. Para chegar ao ajustamento de status vai depender da forma, que tipo de benefício que você está buscando. Na verdade, através de como você está dando entrada numa petição para chegar ao green card. Através de um processo de família, é através de um processo de asilo político, por exemplo, você teve seu pedido de asilo aprovado, é através de um processo através de relações profissionais, de empregos, employment-based, é B1, é B2, é B3 e assim por diante. Por que isso é importante? Porque cada maneira de você chegar ao green card vai ter que observar a forma de se ajustar a status. Então vai ter regras específicas que se aplicam apenas a quem é parente imediato de cidadão americano, por exemplo, uma petição de família. Vai ter regras específicas para quem está fazendo um processo ali via pedido de asilo, teve a aplicação de asilo aprovada. Também tem regras específicas para os employment base, para os EBs, EB1, EB2 e EB3. Então, dependendo da situação, tal regra vai se aplicar e vai decidir se você vai poder ajustar o status ou não. O que muita gente tem falado por aí é que o ajustamento de status
por ser um benefício discricionário, o oficial pode simplesmente, na bondade dele ali, optar em aprovar o ajuste de status por uma pessoa que não se qualifica para um ajustamento de status. Quando, na verdade, a discricionariedade do ajustamento de status, ela funciona totalmente o oposto. Então, uma pessoa, para se chegar a um ajuste de status, ela tem que ali primeiro qualificar nos elementos do ajustamento de status. Ter uma petição aprovada, não ter, muitas vezes, um histórico criminal, ter disponibilidade de vistos ali, por exemplo, no boletim de vistos, ter obedecido um status imigratório, muitas vezes. O oficial vai observar todos esses elementos. E mesmo que uma pessoa qualifique nesses elementos, ainda assim, esse oficial poderia negar a aplicação de ajustamento de status por ser discrição dele, por ser da discricionariedade do USCIS. E nunca ao contrário. E nunca é assim, olha, você não qualifica, tem alguma coisa aqui que você não atendeu um dos elementos do ajustamento de status, mas mesmo assim eu vou aprovar o seu ajustamento de status porque é uma discrição minha, hoje eu estou me sentindo bonzinho, vou aprovar o seu ajustamento de status. Não é dessa forma, é o contrário. Mesmo que você atenda todos os elementos, mesmo assim, na visão do USCIS, você é uma persona não grata. E por isso, vou negar o seu ajustamento de status. Exemplo, você é uma pessoa que, apesar de não ter no seu histórico criminal um crime sério que te torne inadmissível aos Estados Unidos, por exemplo, um aggravated felony, né, um crime mais sério, mas você tem uma série de outras infrações menores que, se juntando essas infrações menores, não necessariamente te coloca inadmissível, tá? Mas o oficial vai observar todo o seu histórico e falar, olha, você claramente aqui, apesar de você não ter condenações criminais, você tem vários encontros com a polícia onde você foi preso, te pegaram com posse de droga, você foi pego dirigindo embriagado, ou você teve situações de violência doméstica. Então, ele coloca na balança fatores positivos contra os fatores negativos contra você. E se pesar mais fatores negativos contra você, ele vai negar o seu ajustamento de status com base na discricionariedade, mesmo você atendendo ali todos os elementos. É assim que funciona a discrição do ajustamento de status. E não ao contrário da forma que querem vender por aí, que mesmo que você não atenda os elementos do ajuste, ainda assim o oficial, na discrição dele, ele pode ir lá e aprovar o seu ajustamento de status. Ou eles ficam, manda, dá entrada. Quem sabe ele aprova. Ou seja, está fazendo você investir um dinheiro, muitas vezes pesado, para contar, às vezes, com um erro de um oficial de imigração. E o pior, ao fazer isso, se você tem o seu ajuste de status negado, você que antes não era observado pelo ICE, não era de interesse do governo americano, agora que você movimentou a máquina administrativa aí, o USCIS, teve o seu ajuste de status negado, porque não era nem para ter dado entrada para começo de conversa, agora podem ser que inicie um processo de deportação contra você dos Estados Unidos. Aí a gente está entrando lá na questão do prosecutorial discretion. O ICE vai querer suspender esse processo de deportação contra você? Ou era nem melhor ter tido esse processo de deportação e não ter dado entrada num pedido de benefício que você não qualificaria? Então, muito cuidado com isso. Se falarem em arbítrio de singularidade, ajustamento de status, e você está aqui de forma irregular nos Estados Unidos, ligue o alerta, converse com advogados licenciados, experientes em imigração, tá?
para ver se realmente você atende. Se tiver alguma situação excepcional, alguma circunstância extraordinária na sua história, pode ser que sim. Fora isso, a gente está falando de a exceção da exceção da exceção. O resto dos mortais, quem está irregular nos Estados Unidos, não consegue chegar ao Green Card através de um ajustamento de status, principalmente através dos EBs, EB1, EB2NW, né? O EB3. Então, muito cuidado com isso, faça suas pesquisas, converse com advogados licenciados, procure ali, pergunta aonde que a pessoa é licenciada, procura lá no BOR, né, no website da OAB, do BOR, daquele estado, vê se aquela pessoa está listada lá realmente e faça a sua consulta com mais de 1, 2, 3, para saber se realmente aquilo ali te capacita a alguma coisa, tá bom? Esse era o recado de hoje, espero que tenham gostado. Não deixem de curtir, compartilhar, me seguir aqui no canal para ganhar uma dimensão maior. Muito obrigado e até a próxima.